Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Uma boa noite para você também que vai entrando conosco agora, diretamente no Instagram e também agora no YouTube. Seja bem-vindo, é um prazer estar contigo. Igreja do Evangelho Quadrangular, templo na cidade de Vilhena, estado de Rondônia, para todo o Brasil. Abre tua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 26. Quem já encontrou aí, diga amém. Atos capítulo 16, o tema dessa mensagem é o Deus que nos surpreende. Fala para quem está do outro lado assim: a especialidade de Deus é surpreender o homem. Atos 16 em diante diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, ou apóstolo Paulo, perturbado com aquela situação, voltou-se e disse ao espírito que estava sobre a jovem: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu aquele espírito. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites ou varadas, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ou na prisão interior, e lhes amarrou os pés no tronco. E perto da meia-noite, fala comigo, perto da meia-noite, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere da cadeia se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Irmãos, Deus, ele trabalha diferentemente de nós, porque todos nós que trabalhamos, nós obedecemos o tempo, todos nós nos submetemos ao tempo. Deus não. Deus, ele é atemporal. Deus, ele está fora do tempo. Nós temos que nos submeter ao passado, ao presente e ao futuro. Já Deus não. Deus, ele trabalha em todos os tempos. Por isso que Deus, ele é atemporal. E por isso que às vezes nunca vamos entender Deus. Deus, ele permite que dois servos dele, o apóstolo Paulo e Silas, que por pregarem o evangelho fossem presos. E quando eles vão parar lá na cadeia por estarem pregando o evangelho, depois de terem apanhado,
depois de terem tido suas roupas rasgadas, eles estão presos lá no interior da cadeia, e eles foram presos, e os guardas, os sentinelas estavam de vigília sobre eles, como se eles fossem de alta periculosidade, e estavam lá Paulo e Silas presos. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite, quase meia-noite, eles cantavam louvores e oravam. Eles não estavam de barriga cheia, eles não estavam de terno e gravata, eles estavam presos, quase nus, o corpo sangrando de tanto apanhar, e ainda assim com os pés amarrados no tronco. A Bíblia fala que eles cantavam louvores e oravam a Deus. Eles não saíram do propósito nem por um minuto. Enquanto estavam ali amarrados e cantavam e oravam a Deus, os presos escutavam. Eu imagino os presos falando assim: mas que homens são esses? Depois de terem apanhado, depois de terem sangrado, era para estar aí com raiva, era para estar murmurando, era para estar reclamando, mas eles cantam e eles dão glória a Deus. E a Bíblia fala então que quando estava se aproximando da meia-noite, de repente veio um terremoto dentro da cadeia, veio um terremoto naquela região. Meu irmão, minha irmã, onde tem adoração e oração, algo diferente acontece. Vou falar novamente. Onde tem adoração, que é louvor a Deus, e oração, algo diferente vai acontecer. Te prepara. E eles estavam ali cantando e orando a Deus, preso tem motivo para dar glória, preso tem motivo para cantar. Normalmente o preso ele está reclamando, ele está murmurando, e principalmente se ele foi preso injustamente. Mas Paulo e Silas, eles cantavam e eles adoravam. E quando Deus ele vê aquilo, Deus ordena que a terra estremecesse. E acontece um grande terremoto ali naquela região, e a Bíblia fala que as portas das cadeias, elas se abrem, as correntes se quebraram. As correntes que amarravam, as correntes que fechavam, os cadeados caíram por terra. De repente, você imagina Paulo e Silas dentro daquela cadeia, reclamando: mas cadê o Deus que eu sirvo? Cadê o Deus que eu estou pregando o nome dele? Cadê o Deus que nós estamos servindo? Cadê Deus nessa hora que não olha para nós? Cadê Deus nessa hora que não livra a gente? Não. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso. Aqueles presos ouviam isso, e do jeito que os presos ouviam isso, o céu ouviu. E quando o céu recebeu adoração e oração, o céu reagiu sobre a terra. Oh, meu irmão, dá uma sacudida em quem está do teu lado e fala assim: quando o bicho está pegando, quando parece que o diabo está vencendo, não é para murmurar, não é para reclamar, é para glorificar e adorar. Quem está entendendo aí dá brado de glória. Meu irmão, estavam lá cantando e orando,
e a terra estremeceu. Os presos ficam tudo quieto. E imagina os presos falando assim: esses homens devem ser poderosos demais. Bastou esses homens começar a abrir a boca e dar glória a Deus e a cantar. Olha o que aconteceu. E se você continuar lendo o texto, a Bíblia fala que veio um temor tão grande sobre eles que ninguém saiu de dentro da cadeia. Nenhum deles. Ficaram todos lá, de temor a Deus. Paulo e Silas oravam e adoravam. E eu imagino que eles não estavam pedindo a Deus para tirar eles da cadeia. Deus os surpreendeu. Fala com quem está do teu lado. Você que está na tua casa também, fala aí com quem está do teu lado assim: ó, Deus vai te surpreender. Comece a adorar e a orar, que Deus vai te surpreender. Fala comigo assim: de repente. Fala assim: quando ninguém espera. Quando acham que eu estou acabado, quando acham que eu estou destruído, é de repente que Deus age e muda a história. Quem crê nisso dá um brado de glória. É de repente. A Bíblia nos fala em 1 Reis capítulo 17, versículos 12 a 16, que tinha uma mulher viúva, pobre, numa miséria desgraçada, lá na cidade chamada Sarepta. E tinha também um profeta chamado Elias. Elias estava lá às margens do rio chamado Querite. E a Bíblia fala que Deus levou Elias para ali. Elias bebia da água limpa do rio, e Deus fazia com que viessem corvos, aves, que traziam pão fresco e carne fresca. Só que por 3 anos, quando Elias profetizou que não choveria, não choveu, e como consequência o rio secou. Fala que está com quem está do teu lado assim: há momentos da nossa vida que Deus permite os rios secarem, para Ele te levar para outro lugar. Secou o rio, como é que o profeta ia beber água? Aí Deus vira para o profeta e fala assim: Elias, sai daí da beira do rio Querite e vai para Sarepta, porque lá eu estou providenciando uma viúva que vai te sustentar. Imagina Elias ir para lá, Vitor. Eu vou, para Sarepta agora eu vou chegar lá, vou comer, vai ter uma mesa farta, ela vai matar um gado, vai fazer queijo. Chegou lá, ele encontra uma mulher na entrada da cidade, pegando lenha, porque na mente dela ela ia fazer um bolinho com farinha e azeite. Ela ia assar esse bolo de farinha com azeite, ela e o filho iriam comer, e depois ela iria esperar a morte. Rapaz, como é que Deus vira para o profeta e fala: profeta, eu vou levar você para Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar, e a viúva está passando fome. Fala para quem está do teu lado: como é que a gente entende Deus? Deus só vai falar: ó profeta, vai lá que tem uma mulher lá em Sarepta, ela é viúva, ela vai te sustentar. Quando chegar lá, a mulher está pior do que Elias, está numa situação pior de vida. Agora fala com quem está do teu lado assim: cuidado, que o olhar engana. Quando ele chega lá, aí está aquela mulher pegando lenha, e ele pede ela água. Ela pega a água e dá ele. Aí ele vira para ela e fala assim: me dá também um pedaço de pão, um bocado de pão para ela comer. Ela fala assim: vive o Senhor teu Deus, profeta, que eu só tenho lá na minha casa um punhado de farinha e um pouco de azeite, que eu vou fazer um bolinho e eu vou comer, eu e o meu filho, e depois disso nós vamos ficar
Vamos esperar a morte. O profeta Elias virou para ela e falou assim: vai e faz como você falou, mas traz primeiro para mim. Puxa, a mulher já não tem o que comer, e o pouquinho que tem, o profeta falou: traz para mim primeiro. Só que depois o profeta virou para ela e falou o seguinte: assim diz o Senhor. Opa! Assim diz o Senhor: da panela a farinha não vai faltar, e nem na botija o azeite faltará. Faz primeiro para mim, depois você e seu filho vão comer. Como assim? Se era um bolinho pequenininho só pega o menino, agora ia comer o profeta, era o menino e ia sobrar. E ela fez o bolinho, levou para o profeta, e a palavra do Senhor diz que comeu ela, o profeta, o filho, por muitos e muitos dias, e não faltou mais farinha na panela e nem azeite na botija, conforme a palavra do Senhor. Agora pensa comigo, era a última refeição daquela mulher. Depois daquilo ela esperava a sorte. Depois daquela farinha e daquele azeite não tinha mais nada. Pensa numa pessoa virando a lata de arroz de cima para baixo assim, emborcando ela, e a última cozinhada de arroz caiu. E agora chega um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e fala assim: olha, assim te diz o Senhor, essa miséria que você está vivendo, Deus está acabando com ela hoje e tentando fartura e prosperidade na tua casa a partir de agora. Meu irmão, aquela mulher estava catando lenha, uns pedaços de lenha, levando, colocando nas costas, queria chegar em casa, colocá-la no fogão de lenha e fazer a última refeição. Mas de repente, a sorte dela mudou. Fala com quem está do teu lado assim: Deus te trouxe aqui hoje, porque o teu de repente começa hoje. Tua sorte está mudando hoje. Receba! Fala comigo assim: minha sorte está virando hoje. Fala com quem está do teu lado assim: tua sorte está virando hoje. O de repente de Deus começa agora na tua vida. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Quem está me entendendo aí, diga aleluia. Segundo Crônicas capítulo 20, versículos 14 ao versículo 20. Chega um recado para o rei Josafá. Rei Josafá, levei uma guerra aí do seu lado. Os inimigos já estão aproximando de Israel, e eles parecem formigas na beira da praia do mar. É tantos homens de guerra que nosso exército não vai dar conta. Josafá, ele escuta aqui, ele vai orar a Deus. Ele ora a Deus. E ele chama todo o povo para um jejum e oração. E eles oram a Deus. Eles levantam um clamor a Deus e oração. Deus recebe o jejum, Deus ouve a oração, Deus manda um profeta, Deus manda um. E o profeta vai até o rei e fala assim: ó rei, assim manda te dizer o Senhor. Nessa peleja vocês não terão que pelejar, porque o Senhor lutará por vós. Sabe o que é isso? Ó rei, Deus ouviu tua oração, Deus recebeu o teu jejum, e assim manda te dizer o Senhor: pode cruzar os braços, porque é Deus quem vai lutar por vocês agora. E dito e feito. Se você ler na tua casa, vamos ler comigo. Segundo Crônicas capítulo 20. Você que está na tua casa,
Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Está escrito assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre o profeta Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita da tribo de Asaf, e disse: dai ouvido, todo o Judá e todo o povo de Videira, amém? E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois esta peleja não é vossa, mas a partir de agora ela é de Deus. Essa luta não é tua, a partir de agora ela é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no meio do vale, diante do deserto de Jeruel. 17. Nesta batalha vocês não terão que batalhar, postai-vos e ficai parados, e vejam o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem fiquem assustados. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Chegou a guerra. Ei, a guerra chegou. A guerra estava batendo a porta. E quantas vezes que está tudo bem, como diz o outro, a gente está de boa, né? Tranquilo, tudo em paz. Daqui a pouco estamos em guerra. É problema com o filho, é problema com o marido, é problema com a esposa, é problema no casamento, é problema na escola, é problema no trabalho, é problema financeiro, é problema de saúde. Está tudo bem, está tudo em paz, mil maravilha. Mas daqui a pouco você levanta uma guerra. Ei, parada. A guerra chegou para o rei. E o rei sabia que com as forças dele ele não venceria. E o exército de Israel não daria conta. Quando eu e você vimos que algo que está por vir é maior do que nós temos que correr para quem? Para Deus. E ele correu para Deus, orou, levantou um jejum e oração. Todo mundo jejuando e orando. Deus desceu. Viu o Espírito Santo sobre Jaaziel, o profeta. E por eles terem orado e jejuado, Deus falou: a partir de agora vocês não vão lutar, essa guerra é minha, eu vou lutar por vocês. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: está em guerra? Está passando por luta? Jejua e ora, que Deus vai tomar esse problema para ele. Deus vai tirar você de cena, e é Deus quem vai lutar por você. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Quem está me entendendo aqui, pelo amor de Deus, diga aleluia. O problema nosso é que a gente quer lutar as guerras que são para o Senhor lutar por nós. Tem hora que a gente quer dar uma ninja espiritual. Vem o problema, vem as lutas, vem as adversidades, e você tenta enfrentar. Olha para quem está do outro lado e fala assim: coitado. Tem coisas que você tem que enfrentar. Só que tem horas que você tem que cruzar os braços, dobrar o joelho e pedir Deus para lutar por você. Como a Ludmila Feber cantava: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Irmão, em tempo de guerra, meu irmão, tem hora que você está na frente da batalha, tem hora que você tem que se esconder no esconderijo do Altíssimo e deixar Deus lutar por você. Quando Josafá
entendeu que aquilo não era para ele, que aquilo era mais forte do que ele orou a Deus e de repente Deus se manifesta em favor dele. E Israel venceu uma batalha sem ter que levantar uma mão. Fala com quem está do teu lado assim: Deus quer fazer parceria com você, mas você tem que deixar Deus fazer a parte dele. Ah não, eu sirvo a Deus, eu sou filho de Deus, Deus é tudo na minha vida. Mas quando Deus quer ser Deus na tua vida, você não deixa. Deixa Deus ser Deus. Como Deus, Ele sabe o que é melhor. Como Deus, Ele sabe o que faz. Eu não tenho que tentar lutar nas batalhas que é para o Senhor lutar por mim. Eu tenho que deixar Deus fazer a parte dele. Tem coisas que não é para mim e para você. E tem momentos que a única coisa que Deus quer que a gente faça é ficar calado e deixar Ele lutar por nós. Se tu é meio atrevido, olha para quem está do outro lado e fala assim: às vezes a gente fala demais. Às vezes tem hora que a gente dá uns doidinhos espiritual. Sabe, tem umas pessoas que às vezes é meio doidinho espiritual. E a única coisa que Deus está fazendo é... Quando é necessário, Deus trabalha no barulho. Quando foi com as muralhas de Jericó, depois de 7 voltas, no 7º Deus falou: grita! E o povo gritou e as muralhas caíram. Mas tem hora que Deus trabalha no silêncio. E é aí que a gente tem que entender quando é a hora de gritar e quando é a hora de calar. Deus trabalha tanto no barulho quanto no silêncio. Lá dentro daquela cela, Paulo e Silas cantavam e oravam, barulho, e Deus operou. No caso da viúva de Sarepta, ela estava caladinha pegando lá as lenhas para fazer o bolinho, calada. Mas eu imagino que no pensamento dela ela falava com Deus, e Deus ouviu o silêncio dela. Deus te conhece tanto que Ele ouve até o teu silêncio, meu irmão. Tem hora que você não precisa falar nada, você só precisa gemer. Quem aqui já ouviu alguém gemendo? Você já ouviu alguém gemendo? Dependendo do gemido da pessoa, você sabe até o que ela está sentindo, sabe ou não sabe? Tem hora que você não precisa falar nada, você só precisa gemer, e Deus já conhece o seu gemido. Fala assim: por que, pastor? Porque é uma função do Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente geme, Deus conhece, porque o Espírito Santo sabe que é gemer. E tem hora que na vida a gente está gemendo, a gente está ali se fazendo de fora, mas estamos gemendo. Tem hora que a gente está sorrindo por fora, mas por dentro a gente está dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. Tem hora que você trata todo mundo bem, ri para todo mundo, mas quando chega em casa e deita a cabeça do cara, você chora, geme. Lembra quando o Marcos Nascimento cantava? Se quer vitória, vai clamando, geme e chora. Se quer vitória, vai clamando, geme e chora. Levante a mão, cante comigo nessa hora, irmão. Tem hora que você vai cantar como Paulo e Silas, mas tem hora que você vai gemer, seja de um jeito, seja de outro. Deus vai te ouvir e Deus vai se manifestar.
E eu termino dizendo: pode ter 10 crianças, mas quando o filho gêmeo chora, a mãe conhece. Conhece ou não conhece? Eu não sei o que dá no ouvido de mãe que ela conhece o choro do filho. Pode ter 10 meninas, ela conhece o choro do filho, ela conhece o gemido do filho. Conhece ou não conhece as mães? Eu já passei por isso. Às vezes meus meninos pequenos gemiam, faziam alguma coisa, a pastora falou: você ouviu? Eu falei: não ouvi nada, mulher. Ó, menino gemeu, eu doido para dormir. Se eu ouvi, não ouvi nada, mulher, estou só ouvindo anjo cantando para eu dormir. Ela corria lá, o menino estava chorando. Se ouviu, não ouvi. Se uma mãe consegue ouvir o gemido do filho, imagina Deus. Se Deus ouviu Jonas clamando e gemendo dentro do ventre do peixe, lá dentro do fundo do oceano, por que Deus não vai ouvir eu e você que estão sobre a terra? O segredo está: adorar e orar, e o de repente de Deus acontece. Amém? Fique de pé, por favor. Deus abençoe você que está aí na tua casa, você que está no Instagram, você que está aí no YouTube. Que Deus te dê vitória essa semana e que este mês seja um mês abençoado em nome de Jesus. Forte abraço em nome de Jesus. Amém? Você